Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Eu sou o Carlos. E eu sou a Júlia. E antes da gente mergulhar no nosso tema, um aviso rápido. Olha, apesar das nossas vozes serem geradas por inteligência artificial, todo o trabalho pesado de pesquisa, de cruzar as fontes, de analisar o material, é feito por uma equipe humana da forma mais tradicional para garantir a qualidade que o pessoal espera. Exato. A tecnologia só nos dá uma mãozinha e, bom, empresta essas vozes. Isso. E hoje, o nosso mergulho vai ser um capítulo que é um verdadeiro turbilhão de emoções e significados. Gênesis, capítulo 35. Eu diria que é um dos capítulos mais decisivos na vida de Jacó. É quase como o final de uma temporada e o começo de outra, sabe? Totalmente. A gente vê ali uma ordem direta de Deus, uma purificação espiritual que é bem radical, perdas familiares que são, de cortar o coração, e no meio disso tudo a consolidação final da família que vai dar origem às 12 tribos de Israel. E a nossa missão aqui é justamente essa, desvendar as várias camadas desse capítulo. A gente vai olhar pelo prisma histórico, pela interpretação bíblica tradicional e, de uma forma bem integrada, vamos trazer a perspectiva espírita, que também é uma doutrina cristã, para analisar os simbolismos e as lições, né? Perfeito. Então, vamos começar a desenrolar esse novelo. O ponto de partida é tenso. A família de Jacó está com a corda no pescoço. Muito tenso. Depois daquele massacre que os filhos dele, Simeão e Levi, promoveram em Siquém, eles viraram alvo. O medo de uma vingança era real, iminente. É nesse exato momento de crise que Deus entra em cena. E a ordem divina é muito específica, como as fontes apontam em Gênesis 3:5, versículo 1. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Betel não é um lugar qualquer, né? Não mesmo. É o marco zero da jornada espiritual de Jacó. Foi lá que ele teve aquele sonho com a escada, fez a primeira aliança com Deus anos atrás, quando fugia do irmão Esaú. É um chamado para voltar à raiz do compromisso dele. E o que eu acho incrível é a primeira coisa que Jacó faz. Deus fala, vá para Betel, e a resposta dele não é simplesmente arrumar as malas. Ele começa uma faxina espiritual completa na família inteira. Exato. Ele chega para todo mundo e no versículo 2 dá uma ordem direta. Joguem fora todos esses deuses estranhos que vocês guardam, se purifiquem e troquem de roupa. De onde veio essa urgência de se livrar dos ídolos justo naquele momento? Essa é uma ótima pergunta porque revela uma realidade que às vezes a gente esquece. A idolatria ainda era uma prática muito presente e forte dentro da própria casa do patriarca. Mesmo ali. Sim, isso muito provavelmente incluía os terafins, aqueles ídolos domésticos que Raquel, a esposa que ele tanto amava, roubou da casa do pai dela, Labão, anos antes. E não eram só estatuetas. Tinha mais coisa. Tinha. As fontes, como comentários bíblicos, sugerem que as argolas ou pendentes que eles usavam nas orelhas não eram meros enfeites. Eram amuletos, objetos de superstição. Entendi. Então era uma dependência espiritual que ia muito além de uma imagem. Eram amuletos de sorte, objetos de proteção, uma espécie de fé paralela, é isso? Exatamente. Era uma falta de confiança total no Deus único que eles diziam seguir. O ato de Jacó de enterrar tudo isso debaixo de um carvalho, como diz o versículo 4, é de um simbolismo imenso. Sim. Ele está literalmente enterrando o passado idólatra e as influências espirituais inferiores da família. E aqui a gente encontra um paralelo interessante. Qual? A obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, citada no site da Bíblia do Caminho, analisa justamente esse gesto. Para o Pastorino, esse despojamento material é o símbolo de uma purificação interior necessária para se reconectar com o plano espiritual superior. É preciso se livrar do peso morto para poder subir. Faz todo sentido. E logo depois dessa limpeza, quando eles finalmente partem, acontece algo impressionante. O versículo 5 diz que o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Essa expressão, terror de Deus, é muito forte. É fortíssima. O que ela significa na prática? Foi um milagre, um evento natural? Essa é uma questão central.
pela ótica bíblica mais tradicional, é vista como uma intervenção divina direta, milagrosa. Deus impôs um medo sobrenatural nos inimigos para proteger seu povo. Um escudo invisível, digamos assim. Certo, uma proteção divina inquestionável. Sim, mas a doutrina espírita nos oferece uma outra camada para entender como essa proteção pode ter se manifestado. O Livro dos Espíritos nos ensina que grandes fenômenos, inclusive os que agem sobre o coletivo, podem ter uma finalidade providencial. Espíritos superiores, com a permissão de Deus, podem atuar sobre os elementos da natureza e também sobre o pensamento humano para cumprir um propósito maior. Nessa ideia de uma ação sobre o psiquismo coletivo soa bem moderna. Como um texto tão antigo poderia estar descrevendo algo assim? Isso não seria uma reinterpretação nossa, com base no que a gente sabe hoje sobre psicologia de massas? É uma objeção válida, com certeza. Mas não se trata de projetar um conceito moderno no passado, e sim de entender que o fenômeno espiritual é atemporal, e as descrições variam com a linguagem de cada época, né? Entendi. O terror de Deus pode ser perfeitamente entendido não como um raio caindo do céu, mas como uma influência espiritual coletiva. Uma onda de pressentimento, de medo, de desânimo, que simplesmente dissuadiu os povos vizinhos de atacar. Certo. Foi uma ação precisa no campo mental e emocional deles, garantindo a segurança de Jacó sem a necessidade de uma guerra. A providência divina agindo de forma inteligente e sutil. Entendi. É uma forma de enxergar o milagre, não como uma quebra das leis naturais, mas como o uso delas por uma inteligência superior. É fascinante. E depois dessa proteção, parece que o caminho dele está livre. Mas o capítulo muda de tom de uma forma brutal, não é? Brutal é a palavra certa. A proteção externa não impede uma tragédia interna devastadora. Pois é. A caravana se aproxima de Efrata, que viria a ser Belém, e Raquel, a esposa amada, entra em trabalho de parto. E o parto é terrivelmente difícil. É um momento de agonia que culmina na morte dela, mas não antes de dar à luz seu segundo filho. E é no relato dessa morte que a gente encontra uma das frases mais debatidas de todo o Antigo Testamento, né? O versículo 18, que em muitas traduções diz algo como "ao sair-lhe a alma, porque morreu". Essa pequena frase virou um campo de batalha teológico. Exatamente. E para entender essa batalha, a gente precisa separar as coisas. Do ponto de vista histórico-linguístico, como alguns vídeos de análise bíblica explicam muito bem, a palavra hebraica original para alma aqui é nefesh. Nefesh. Isso. E nefesh, no pensamento hebraico antigo, não tem nada a ver com a nossa ideia de uma alma imortal, uma entidade consciente que abandona o corpo. Nefesh significa vida, fôlego, garganta, o próprio ser que respira. Peraí, então a palavra que a gente sempre traduziu como alma, nesse contexto, na verdade, significava algo como respiração ou fôlego de vida? Isso muda completamente sentido. Muda tudo. Como as traduções mais novas lidam com isso? Exatamente, essa é a grande virada de chave. Percebendo essa diferença cultural, muitas traduções modernas e mais cuidadosas abandonaram o termo alma nesse versículo. Alguns vídeos citam exemplos ótimos. A tradução ecumênica da Bíblia diz "no seu último suspiro". A nova versão internacional, a NVI, traduz como "ao sair-lhe a vida". Nossa. E a King James atualizada usa "estava prestes a deixar esta vida". Todas elas focam na morte física, no fim da respiração, que era o conceito hebraico original. Então, a ideia de uma alma imortal que se separa do corpo foi uma interpretação posterior. Precisamente. Foi uma ideia que veio da filosofia grega, principalmente de Platão, e que influenciou profundamente o pensamento cristão séculos depois. Sim. Tem uma análise que pontua isso de forma interessante. Para o autor de Gênesis e seus primeiros leitores, a frase significava simplesmente "ela morreu". Ponto. Mas para a teologia cristã posterior, que já tinha absorvido o conceito grego de alma, essa passagem passou a ser vista como uma semente, um indício primitivo da crença na vida após a morte. Que incrível como uma única palavra pode carregar séculos de debate. E em meio a essa dor toda tem o simbolismo dos nomes do bebê.
Raquel, em seus últimos momentos, o chama de Benoni. Sim, Benoni, que significa filho da minha dor. É um nome que crava naquela criança a marca da tragédia de seu nascimento. Pesado. Muito. Mas Jacó, num ato de uma força psicológica imensa, intervém e o renomeia para Benjamim. Que é filho da minha destra, filho da mão direita. Uma virada de 180 graus no significado. É uma transformação da dor em honra. A destra simboliza força, poder, favor, um lugar de prestígio. Jacó se recusa a permitir que o luto defina o destino de seu filho mais novo. Ele pega um memorial de tristeza e o transforma num símbolo de esperança. É uma lição de resiliência, né? Com certeza. Mas os dramas dessa família parecem não ter fim. A tinta da tragédia de Raquel mal secou e o capítulo nos joga outra crise, dessa vez moral. E envolve Rúben, o filho mais velho. Pois é. O texto é curto e grosso. Rúben se deita com Bila, concubina de seu pai. E não era apenas uma concubina. Bila era a serva de Raquel que Jacó tomou como esposa secundária e com quem teve 2 filhos, Dan e Naftali. Ou seja, ele dormiu com a madrasta dele, mãe de seus próprios irmãos. Exato. As fontes são unânimes em classificar o ato como uma desonra profunda. Talvez uma tentativa de usurpar a autoridade do pai que estava fragilizado pelo luto. E as consequências são devastadoras. Isso não fica impune. De forma alguma. Embora Jacó não reaja no momento, essa atitude de Rúben lhe custa caríssimo. Ele perde o direito de primogenitura. Certo. A bênção especial e a liderança da família, que seriam suas por direito de nascimento, mais tarde são transferidas para os seus irmãos Judá e José. Entendo o princípio de causa e efeito, mas é chocante a severidade da consequência. Perder a primogenitura por um único ato? Isso não parece desproporcional mesmo para a época? Era algo extremamente valioso, mas que exigia honra e responsabilidade. O ato de Rúben não foi um simples deslize, foi uma afronta direta à estrutura e à honra da família inteira. Uhum. Na ótica espírita, esse é um exemplo clássico da lei de ação e reação. Nossas escolhas, especialmente aquelas que traem a confiança, geram consequências diretas e inevitáveis que moldam nosso destino. Rúben plantou a desonra e colheu a perda da liderança. Não é um castigo divino arbitrário, mas o resultado natural da sua própria ação. O capítulo então se encaminha para o fim, fechando um ciclo de gerações com a morte de Isaac, o pai de Jacó, aos 180 anos. E aqui temos um detalhe sutil, mas muito poderoso. O versículo 29 diz que Isaac foi sepultado por Esaú e Jacó, seus filhos. Os dois juntos. Os 2 irmãos que começaram essa saga em guerra desde o ventre da mãe, agora estão juntos em paz, para honrar o pai. Isso mostra que a reconciliação deles não foi um evento pontual, foi algo que se consolidou. É verdade. Olhando em retrospecto, este capítulo é marcado por uma série de perdas. Começa com a morte de Débora, a ama de Rebeca, depois a perda terrível de Raquel e termina com a morte do pai, Isaac. É um período de luto intenso para Jacó. É uma jornada de despedida, sem dúvida, mas é também um momento de completude. Com o nascimento de Benjamim, a lista dos 12 filhos, os futuros pilares da nação, está finalmente completa. Ah, é verdade. O texto faz questão de listar todos eles, de Rúben a Benjamim, como se estivesse batendo um carimbo e dizendo: a base está pronta. Jacó, que agora é plenamente Israel, deixa de ser apenas um homem e se torna de fato o patriarca de um povo. Então, amarrando tudo que a gente discutiu, Gênesis 35 é sobre fechar portas e abrir outras. É sobre a necessidade de se purificar, de enterrar os deuses estranhos da nossa vida para poder se reaproximar do sagrado. E é dolorosamente sobre aprender a lidar com o luto e entender que nossas ações definem nosso caminho. Perfeitamente colocado. A jornada de Jacó é física, de um lugar para o outro, mas é, acima de tudo, espiritual. Ele cumpre o voto que fez em Betel, tem seu nome Israel e a aliança com Deus reafirmados e assume seu lugar na história. Certo. E essa nossa conversa mostra como as diferentes perspectivas histórica, linguística, teológica e espírita não se anulam,
mas se somam para nos dar uma visão muito mais rica e profunda de uma história tão humana. E para fechar, eu gostaria de deixar uma provocação para quem nos ouve. O capítulo nos mostra Jacó, por um lado, exigindo uma purificação radical da sua família sem tolerância com os ídolos. Por outro, ele precisa lidar com a falha moral gravíssima de seu filho Rúben. O Evangelho segundo o Espiritismo nos convida constantemente a refletir sobre a indulgência e o julgamento. E isso levanta uma questão que atravessa os séculos. Como nós equilibramos a necessidade de corrigir os erros, de purificar nosso ambiente, com a prática do perdão e da misericórdia para com as fraquezas daqueles que mais amamos? Uma reflexão poderosa para a gente levar. Muito obrigado a todos pela companhia nesta análise. A gente se encontra na próxima. Até a próxima. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras. É isso, bem simples.